Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora fazer nosso estudo de mercado, onde a gente vai estar falando aí hoje do que aconteceu, as movimentações e também preparando o nosso gráfico para amanhã, né, para o pregão de amanhã. Antes, queria só pedir para vocês, como sempre, para não deixar de dar aquele likezinho e compartilhar esse vídeo, né, com quem vocês acham que deve, porque isso ajuda o canal a crescer. Eu tenho certeza que isso não custa nada para vocês, né, turminha? Também queria dizer para vocês que tem na descrição aí o link do nosso treinamento, onde vocês podem acessar e ver todas as informações e já deixar o nome na lista de espera para quando tiver as próximas turmas aí serem avisados, né? E poderem fazer parte desse treinamento, tá? Então, galerinha, sem mais enrolação, vamos lá falar do nosso índice. Começando fazendo uma continuidade da análise que a gente estava fazendo aqui, né? Inclusive, hoje na aula a gente falou sobre isso. A gente tem esse range principal aqui, que é o range do movimento que gerou o choque da descida, tá? Do movimento macro, porque a gente já tinha um choque aqui. E ele chegou nessa região de demanda aqui, ó, onde nós tínhamos aqui uma região onde o preço teve bastante zonas de defesa, e aqui o preço começou a reagir, fez o choque. A gente estava na expectativa desse movimento aqui, por se tratar no canal de baixa, ainda, o preço ainda está nessa movimentação, mas como a gente já teve essa segurada aqui, formando um outro topo mais alto, a gente começa a ficar atento quanto a isso. Ainda que a gente esteja nessa movimentação de descida, tá? Lembrando a todos vocês, o preço tem feito essas movimentações aqui, né? Ele fez essa correção, então agora ele está no limite para ver se ele vai continuar, se ele vai reagir para continuar subindo, ou se amanhã ele já abre rompendo o topo e indo buscar esse alvo que ele tem aqui em cima, né? Isso aqui são dois pontos importantes de alvo nessa região aqui, tá? Então, é isso que a gente tem que estar atento para qualquer tomada de decisão, essas movimentações do preço. Assim como aconteceu hoje, né? Hoje o pregão na parte da manhã foi horrível, né? A galera fica naquela, eu consegui operar, eu não operei. Gente, para mim não deu nada o tempo que eu fiquei na frente da tela, que foi até aqui a parte antes do almoço, ficou só nessa salada aqui. Isso aqui eu não opero. Podem falar o que quiser, mas isso para mim não é operacional. Depois teve aluno que pegou essa compra aqui, né? E subiu embora com o preço, porque se atentou na movimentação que o preço fez, apesar dele ter feito aqui um movimento muito sinistro, né? Até eu estava de tarde fora e o aluno me mandou uma foto desse retrato aqui, dizendo que tinha feito compra nesse order block. Eu até questionei, eu falei, nossa, mas você tem uma quebra de estrutura, o preço passando aqui nessa VWAP, e você pensar numa compra ao invés da venda ali em cima, na hora do retrato do preço eu achei estranho. Mas aí quando você olha toda a fotografia, o preço ele não consegue romper fundo e rompe topo. Ou seja, enquanto ele está fazendo isso, eu vou tentar ir para o lado do que ele está virado, né? Mesmo que ele tenha feito essa quebrinha aqui, ó, mas o movimento que estava em onda era esse maior. Tá? Então, essas coisas às vezes tem que tomar cuidado, e às vezes por isso que eu não gosto de dar opinião. Às vezes o pessoal me manda no grupo ali para eu tirar dúvida se a marcação tá certa, não sei o que, só por retrato de gráfico, né? Retratos, pedaços de gráfico é muito complicado para você ter análises, né? E nesse caso a gente tem essa visão. Apesar de que eu não compraria aqui, eu estaria procurando por vendas nessas regiões de cima e com certeza teria tomado alguns stops aí hoje, né? Se tivesse operado, porque o preço acabou indo
para cima. E a visão que eu tinha era de operar a favor do movimento, assim como manda o Smart Money, né? Nós estamos nesse range aqui, nós vamos tentar buscar por vendas na parte superior, tá? E aqui o que a gente tem nessa nova situação que está formada aqui, ó? Deixa eu botar no 15 aqui para a gente dar uma analisada maior. Isso aqui nada mais é do que uma mitigação, né, desse movimento. Isso aqui causa esse movimento é o stop, tá? Isso aqui é muita gente estava apostando na venda, mercado vendido, acaba estopando atrás dessa região aqui, o que leva o preço até lá em cima. Porque é isso que movimenta, tá, turma? É o stop de quem está operando na ponta errada que vai movimentar o preço para a região que a gente quer. Então, o que a gente tem aqui agora? Ó? Nós temos o preço trabalhando nessa zona aqui desse topo. Eu ainda vou deixar marcado esse order block aqui, porque é um cara que depende de ser rompido de fato para o preço, para a gente falar aí que tá havendo uma possível reversão. Na parte de baixo aqui nós temos alguns pontos a serem observados e ficaram aí no meio do caminho. Primeiro é essa POC aqui nesse order block, tá? Que isso aqui, num primeiro momento, ele pode ser um possível alvo de uma descida, né? Caso o preço quebre a estrutura aqui e segure nessa região. Aqui para cima nós temos dois pontos importantes. Esse e esse aqui, tá? Porque esse cara da extremidade aqui, se o preço chegar lá, não vai ser ele que vai segurar, tá? Eu não vou nem deixar marcado, que é para vocês não se confundirem. Os possíveis pontos que a gente pode pensar para tomar posições e buscar uma venda aí que seja num pullback, para depois continuar a subir, são esses pontos aqui de cima. Caso o preço passe desse topo aqui, não vai ser esse outro aqui de cima que vai segurar, tá, turma? Então, fiquem atentos quanto a isso, para vocês não tomarem decisões erradas, beleza? Essa VWAP aqui eu vou até tirar ela, porque depois a gente tem que ver. Porque quem estava vendido aqui já virou a mão, né? Então agora, nesse primeiro momento, quem está no controle aqui são os compradores. Então, se eu tivesse que pensar num movimento de VWAP, seria da extremidade, né? Do cara que está comprado lá embaixo, qual que seria a movimentação dele, tá? Então, é essa movimentação de VWAP que a gente enxerga agora, principalmente se amanhã o preço romper esse topo aqui, tá? Aí a gente pode esperar por um movimento, quem sabe, nesse sentido e buscando aí as médias, né, de movimentação. Até você consegue trabalhar com essas duas aqui, inclusive para vocês verem quais são os dois lados, tá? Mas eu não gosto disso aqui, porque para mim já é indicador demais. Eu gosto de trabalhar a VWAP, ainda até coloco por ser um movimento do preço médio dos institucionais, né? Então a gente está vendo o preço médio de onde tem volume, então só por isso. Mas se o preço está subindo, eu quero olhar o preço médio de quem está comprado, não de quem está vendido. Então, é isso que a gente tenha aqui nesse movimento. E até a gente pode até deixar marcado aqui essa região também, ó. Porque é uma região que houve uma troca de caractere. Tá? Então, também podemos considerar aí essa zona como sendo uma zona de order block ou como possível ponto, né, de retração do preço, tá? Mas tudo vai depender amanhã para compra, pessoal, se o preço romper essa região aqui, né? Aí a gente entra naquele cenário de rompeu, a gente pode ter uma possível venda para voltar, e mesmo que ele falhe, o fundo nós temos um movimento bem amplo aqui, onde a gente consegue buscar nossos alvos, beleza? Então, isso aí que a gente observa para o índice
para amanhã. Bora falar do dólar. O dólar hoje, ó, ele fez uma movimentação aí de fundo, né? Ele veio aqui testar esse order block aqui, que na verdade nem era um order block validado. A gente poderia trabalhar, eu nem tinha marcado essa região aqui porque ela já tinha sido mitigada, né? Mas o preço voltou a testar aqui no time frame de 5 minutos. Quando ele quebra a estrutura, a abertura do preço hoje foi vir aqui na região de demanda desse movimento, que foi onde ele deu a compra até o topo, né? E depois, na parte da tarde, quando ele atinge o alvo, ele volta. Porém, vocês observam que aqui foi um movimento um pouco mais complexo, porque foi um sweep, né? Isso aqui a gente costuma chamar de breakout, tá? Não, fake out, porque ele ameaça fazer o pivô de alta e cai na cara de quem está comprando aqui, achando que está apostando no rompimento, tá? Então esse aqui é uma entrada um pouco mais avançada, onde você tem a entrada aqui na mínima com o stop logo atrás. Stop curto, porque ele é um trade arriscado. Mas isso é sim um padrão de smart money, de rompimento de topo. É um dos padrões de manipulação que acontecem no mercado, tá? E aí vamos dar uma olhadinha no 15 para a gente ver qual que é o cenário que a gente tem aqui agora. Ó. Agora, esse carinha aqui já foi mitigado, deixa quieto. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, porque ele deixou uma nova região de order block a partir do momento que ele fez esse fake out, quebrou uma estrutura aqui, tá? Ainda não perdeu o fundo, né? Inclusive esse fundo aqui, ó, vocês veem no 15 minutos que ele é bem claro, quebrar a estrutura e voltar na zona de demanda para dar a compra. E tem essa região de order block do fundo que ainda não foi mitigada. Então, podemos pensar nessa operação do dólar, de uma possível continuidade. Claro, tudo dependendo da abertura do pregão amanhã, tá? Porque a região que a gente está continua sendo de consolidação, a gente tem os ranges lá para cima, né? Só que a gente tem que aguardar ver o que o preço nos mostra de alvos, né, turma? Porque aqui vocês percebem que nós temos um movimento claro de queda. E isso tudo que está acontecendo aqui é mitigação, tá? É mitigação para levar o preço até a região mais líquida para venda. Desculpa. Então, aqui nós temos um caminho longo a percorrer, né? Nós tivemos o fake out, nós tivemos a captura de liquidez aqui embaixo, que é o que possivelmente pode estar movimentando esse preço para cima, para depois termos uma nova oportunidade. Então aqui a marcação no dólar ela está um pouco mais simples por conta disso, né? A gente está assim com um range bem definido. E quando vocês tiram um zoom do gráfico, fica muito mais claro observar quais são as melhores regiões para estar operando. Beleza? Então, B3 e dólar era isso que a gente estava de olho. Vamos dar uma olhadinha no Forex. Né? Forex, olha a abertura aqui, ó. A gente está... Hoje o dia foi uma sessão travada, né? Era feriado em Londres, então não tinha muita coisa para ser feito aqui no euro-dólar. Não adianta só com a bolsa americana estar funcionando, que como o par é atrelado ao euro e a bolsa de Londres é uma das principais bolsas. Então é um dia que acaba ficando sem liquidez. Então a gente tem essas movimentações um pouco travadas. O cenário do euro, por conta disso, não muda do que a gente falou ontem, tá? Nós temos aí as oportunidades meio parecidas com o que a gente analisou no estudo de ontem, né?
essas possíveis movimentações aí. Deixa eu só tirar isso aqui, né? Aqui a gente tem esse aqui já foi mitigado. Eu vou estar deixando marcado essa região aqui, ó. Deixa eu só olhar o 30 minutos. Isso aí, ó. Eu tenho essa zona de order block aqui, que ainda assim tem um caldo para queimar, né? Ainda tem aí alguma movimentação para ser buscada. A única coisa que eu falo, vocês precisam tomar cuidado, é esse fundo duplo que ficou, que demonstrou que o mercado veio forte nessa operação aqui na sexta-feira e depois ele está subindo devagar. O que vocês têm que ter atenção é que ele ainda está subindo, tá? Ó. Então, toda e qualquer atenção para a venda tem que estar esperta, porque ele pode ter alvos lá para cima. Beleza, turminha? Então, euro-dólar está consolidado nessa região aí. Bora falar do USD-JPY. O USD-JPY está fazendo uma movimentação de topo aqui. E aqui, ó, o cenário que a gente tem, deixa eu só marcar aqui. Nós temos essas regiões aqui na parte de baixo, tá? Lembra que eu já falei para vocês que o USD-JPY é complicado demais você trabalhar vendido. Tanto é que vocês podem ver essa movimentação que a gente teve aqui, ó, né? Então, aqui, o que é importante vocês saberem? Muito cuidado com liquidez nesse ativo. Essas zonas aqui, ó, são todas zonas de dinheiro, onde o preço às vezes faz isso aqui para dar continuidade. Vide aqui, ó, tá? Ele engana, ó, pega a liquidez nos movimentos abaixo para dar pancada para cima. Então, toda e qualquer movimentação que eu vou falar para vocês estarem atentos no USD-JPY é para compra. Se for vender, vocês têm que esperar uma confirmação. Aqui, pelo menos, e para pegar uma vendinha curta, tá? Não adianta se iludir de que esse preço pode ir lá no fundo, que ele pode nem chegar lá devido a essa força que o mercado está subindo aqui, ok? Então, muita atenção com esse ativo, que ele é um ativo muito ruim de se operar vendido, tá? Você tem que pegar o trade muito certo para não ser violinado, para não tomar prejuízo aí com ele. Beleza? E bora falar do Shao, né? Shao. Aquilo que a gente tinha falado na semana passada, no estudo, né? Dessa movimentação, ele deu a venda e eu tinha avisado isso no estudo de ontem, que ele poderia daqui e direto capturar liquidez no order block. E é exatamente o que ele fez, né? Percebam que ele está nessa região de oferta, né? Ainda continua subindo. Toda e qualquer movimentação do lado comprador, do lado vendedor, aliás, ele precisa perder esse ponto aqui. Ele precisa vir aqui para a gente imaginar novamente nessa rejeição, só que agora ele está no movimento de alta, tá, galera? Então, prestem atenção, tomem cuidado com vendas no ouro, agora com essa movimentação que ele está fazendo, porque ele ainda tem muito chão para queimar. Percebam aonde ele está na onda de impulsão. Olha aqui, essa onda aqui, ó, que é a onda que gerou a venda. Ele está recém chegando nos 50% e ele tem essa região aqui muito importante para testar e tem essa outra região aqui importante para testar aqui. Quando a gente olha aqui assim, desenhando mais ou menos uma fibo, seria a Golden Zone da região vendedora, tá? Então, o ouro ele está no movimento de pullback de compra, então tenham cuidado para o lado que vocês vão fazer as operações. Beleza, turminha? Então era isso por enquanto, eu vou ficando por aqui. Tem uma novidade para vocês, essa semana eu vou estar divulgando, provavelmente na sexta-feira, uma aula falando sobre o mercado americano, sobre os índices
sobre a corretora que eu estou fazendo o teste na mesa proprietária. E a partir da semana que vem, a gente também inclui no nosso estudo de mercado o Nasdaq e o S&P 500, tá? Para quem tiver vontade e quem quiser operar mercado americano, já começar a se inteirar com o que acontece nesses dois ativos. Certo, galera? Então era isso. Tenham todos um bom descanso, um excelente pregão amanhã. Um grande abraço a todos e até o próximo estudo.